Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós iremos estar continuando nossos estudos apologéticos, né? Dessa feita dando continuidade à segunda parte do catolicismo romano. Nós já demos uma rápida reflexão sobre isso, mas agora nós iremos estar entrando um pouquinho mais profundo para os irmãos entender. Vamos ver um pouquinho falando sobre o catolicismo romano e vamos ver um pouquinho sobre a história da igreja, como é que tudo aconteceu, que nem todo mundo conhece, como é que tudo aconteceu, como é que se fundou o catolicismo romano, né? Vamos a alguns fatos históricos. A igreja católica ou catolicismo é um dos três grupos religiosos que, assim como os protestantes e ortodoxos, formam um maior grupo dentro do cristianismo. Isso nós vimos na aula passada. É bom lembrar que nós, evangélicos, amamos nossos irmãos católicos, mas não invalidamos a verdade bíblica. É bom nós enfatizar essa frase e lembrarmos que nós amamos nossos irmãos católicos, mas não podemos esconder a verdade ou invalidar a verdade bíblica. Falamos isso um pouquinho na aula de número 1. Mas como surgiu o catolicismo romano? Como será que surgiu? Para entendermos, precisamos voltar um pouco no tempo dos apóstolos, né? Os apóstolos a qual Jesus escolheu, né? Escolheu os 12 apóstolos e deu-lhe uma missão, dele ir e levar o evangelho a toda criatura. Deus, ele deu essa missão aos apóstolos. Jesus, o próprio Jesus, ele disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o ide imperativo de Cristo que ele deu aos apóstolos naquela época, para eles ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós vemos isso também, esse ide, em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo número 20. O próprio Jesus mandando os discípulos ir pregar o evangelho. Nós podemos até conferir Mateus 28 e o versículo de número 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, nós vemos que Jesus sempre deu esse ide imperativo para os discípulos, ele ir, ensinar, pregar, mostrar o evangelho. E nós vemos que depois da morte dos apóstolos, o cristianismo ele cresceu bastante, por conta da sua missão que eles tinham feito, isso é, de pregar o evangelho, de mostrar o que Jesus tinha feito, de anunciar as boas novas de Jesus. Então, eles cumpriram o seu papel de tal excelência que a igreja, ou o cristianismo, ele se expandiu e cresceu bastante. Mas só que os apóstolos, eles morrem, né? E eles somem, não há mais apóstolos. Mas o cristianismo, ele fica edificado, fica fundado pelos apóstolos, com a igreja e um povo cristão que seguia a doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo. E cresceu de tal maneira que no ano 324, isso é, depois da morte dos apóstolos, depois da ascensão de Cristo ao céu, já na nossa era, no ano 324, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo e ele oficializou o cristianismo, a religião de Roma. Então, o imperador ele se converte ao cristianismo e ele adota o cristianismo como a religião oficial de Roma. Então, ele faz um concílio, que ele próprio dirigiu, por Osório, ou Osia Cordova, com 118, ou melhor dizendo, 318 bispos. Até Constantino, ou até a época do imperador Constantino, o nome da igreja era Igreja do Salvador. Então, até a época do imperador Constantino, o nome da igreja era a Igreja do Salvador. A igreja ela recebeu o nome de católica
no ano de 381, no Concílio de Constantinopla, dirigido pelo imperador Teodósio. Aí ela recebeu o nome de católica, né? Então, a palavra católica, esta palavra vem do grego, que é católicos, que significa geral ou universal. O apostólica, porque ela veio dos apóstolos. Então, ela recebe e nós vemos que começa a aparecer o nome católica. Por que colocaram o nome de católica? Porque ela era uma igreja, ou era a religião universal daquela época, do Império Romano. Então, só existia ela naquela época, vamos dizer assim, que ela foi adotada pelo imperador e se foi oficializada como a religião do Império Romano. E como ninguém queria ir contra o imperador, ser inimigo do imperador, as pessoas começaram a se converter ao cristianismo e entrar na Igreja Católica Apostólica. Católica porque geral ou universal, e apostólica porque veio dos apóstolos. Se a igreja já estava crescendo depois que o imperador adotou e colocou o nome de Igreja Católica, e foi aí da onde que o imperador ele pôs e colocou e acrescentou o nome Romana, e até então ele coloca a Igreja Católica Apostólica e acrescenta Romana, né? Igreja Católica, como já disse, católico porque é universal, apostólica porque veio dos apóstolos, e romana porque se tornou religião oficial de Roma. Então é bom dizer que contra o nome católica apostólica nós não temos nada contra, nós não temos algo a dizer, mas quando acrescenta o romano, aí é que vem os problemas da igreja. As multidões abraçou, porque quem é que iria ser contra o imperador? Aí ninguém queria ser contra o imperador, porque o imperador adotou a religião, era a religião oficial, era a religião do povo. Então todo mundo adotou, todo mundo queria ser católico, todo mundo queria se converter ao cristianismo naquela época, todo mundo queria fazer parte, para de uma forma ou outra ficar perto e do lado do imperador romano naquela época. Só que aí veio o sincretismo. O que é o sincretismo? É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas. Que doutrina já estudamos no começo, logo na primeira apostila que nós vemos, que doutrina é ensinamentos. Aí veio vários cultos e vários ensinamentos diferentes, né? Ensinamentos e doutrina, veio a fusão. Isso aí nós chamamos de sincretismo. Aí veio o sincretismo entrando dentro da igreja, porque várias pessoas que vinham de outra religião iam entrando dentro da igreja, iam se convertendo ao catolicismo. Até esta altura só havia uma igreja, como nós vimos. Só havia uma igreja. Em 1054, já no século XI, o bispo de Roma se declarou pai de toda a cristandade. Claro que isto gerou, na época, confusão. E teve, na época, a primeira divisão, que foi da Igreja Oriental, né? Que era de Constantinopla, com a Igreja do Ocidente, que era a Igreja de Roma. Então houve essa confusão. Quando o bispo de Roma ele se declara pai de toda a cristandade, aí o que acontece? A igreja oriental ela não aceitava, que era de Constantinopla, e a igreja de Roma, aí houve essa divisão. Foi a primeira divisão que houve na história do cristianismo, né? Houve essa grande divisão. Já no século XVI, houve uma tentativa de reformar a igreja ocidental, que era a de Roma. Homens como Lutero, Calvino, Ingres e outros demais tentaram reformar, isso é, trazer de volta a doutrina, ou a doutrina que já havia se perdido, estava se perdendo naquela época. Mas não foi possível, gerou muito problema, excomungaram, como nós sabemos, Lutero e todos os protestantes, todos aqueles que quiseram ser contra a reforma, né? No ano de 1546,
546, a Igreja Católica fez o concílio na cidade de Trenton, chamado de Concílio contra a Reforma, né? Então, já nessa época, fizeram esse concílio, o Concílio de Trenton, e que é chamado e conhecido como Concílio contra a Reforma. E claro que iremos estar falando, e vou dar uma pausa aqui, porque esse concílio ele é bastante interessante e é preciso nós entendermos porque nós precisamos entender esse concílio que houve na cidade de Trenton, né? Porque foi exatamente nesse concílio da onde se estabeleceu as doutrinas da igreja, ou os dogmas da igreja católica, e que da onde esses dogmas valem até os dias de hoje. Então, nessa parte que nós estudamos, nós vemos da onde surgiu a igreja, da onde ela é a raiz, né? Quando ela veio, que foi dos apóstolos, né? Que Jesus ele pregou, mostrou aos discípulos, mandou ele ir pregar o evangelho, o cristianismo ele cresce, o imperador ele se converte ao cristianismo, adota o cristianismo como religião oficial de Roma, depois que ele adota, aí entra e teve o sincretismo dentro da igreja, né, que foi a fusão de diferentes religiões, diferentes cultos, diferentes doutrinas, e que aí a bagunça dentro da igreja, porque cada um tinha sua doutrina, cada um vinha trazendo seu paganismo, sua liturgia ali, e a igreja começou a virar bagunça, e cada um queria, e foi pegando doutrina de uma, doutrina de outra, e foi se misturando e encaixando, e criando dentro da igreja um paganismo terrível, né? Que foi daí que veio a fusão da igreja. Mas aí nós vemos que, como bispo de Roma, já no século de número 11, ele se declarou pai de toda a cristandade, e de onde houve aquela primeira divisão dentro da igreja católica, que foi da igreja que estava em Constantinopla com a igreja de Roma, a igreja oriental e a igreja ocidental. E vemos aí que houve no século XVI uma tentativa de reformar a igreja, reformular as doutrinas, organizar ali, só que não houve um concílio ali, não houve um acordo, e excomungaram algumas pessoas da igreja, como Lutero, Calvino, Zwingli e outros demais que fizeram parte da reforma. E daí, no ano de 1546, aí veio a Igreja Católica, fez o concílio na cidade de Trenton, que é chamado Concílio contra a Reforma, que nós iremos estar estudando na próxima aula. Amém? E eu espero você na próxima aula. Não perca, para você entender, porque é a partir desse concílio que nós iremos estar trazendo as refutações contra essa doutrina, contra esses ensinamentos. É exatamente nesse concílio que foi os dogmas da Igreja Católica, da onde veio e surgiu as doutrinas da igreja, que foi oficializada a doutrina do catolicismo romano. Amém? Que Deus ele abençoe, que Deus ele ajude, e eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus. Compartilhe, divulgue, né? Ore, e que Deus irá continuar abençoando você em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.